Neste vídeo eu vou fazer uma análise técnica e crítica do piloto do Real Digital, que foi recentemente lançado, o piloto foi recentemente lançado pelo Banco Central do Brasil, e esse vídeo vai ser dividido em 6 partes. A primeira será uma explicação de alguns termos e sistemas do Banco Central que são necessários para entender o piloto do Real Digital. A segunda parte vai ser uma tour e análise no repositório publicado pelo Banco Central do Brasil no GitHub. A terceira parte será uma explicação da infraestrutura proposta para o piloto. A quarta vai ser uma explicação de diversos conceitos relativos a essa infraestrutura, mais focados na parte técnica. A quinta será uma análise das ABIs dos smart contracts, explicação de como que os smart contracts foram feitos, né? E a sexta vão ser as minhas considerações sobre o projeto como um todo, tanto na parte técnica quanto na questão de infraestrutura mesmo do projeto, de como ele foi arquitetado. Essa aqui é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. A primeira ficou com 1 hora quase de duração. A segunda tentativa eu tentei reduzir e acabou ficando com 1 hora e meia. E ambas eu descartei por problemas na gravação do som. E eu espero que nessa tentativa eu consiga fechar antes dos 40 minutos, porque eu acho que ninguém vai conseguir assistir tanto tempo de vídeo. Portanto, se eu soar meio sem paciência em alguns pontos, entendam que eu já regravei isso aqui diversas vezes. Desde que saiu a notícia de que o Banco Central do Brasil lançou um repositório no GitHub com as informações sobre esse piloto do Real Digital, eu comecei a dar uma pesquisada no tema. Principalmente por ele ser baseado em uma rede EVM, que já é algo que eu tenho relativamente bastante familiaridade, eu acabei me incentivando a gravar esse vídeo aqui. Para deixar claro, esse vídeo não tem como objetivo discutir a validade ou aspectos filosóficos e éticos, morais, sei lá, de um CBDC, ou de comparar isso com uma rede descentralizada como o Bitcoin. É claro que é um debate válido, porém não é o escopo desse vídeo aqui. O fato é que o Real Digital ele é um projeto já em curso que vai afetar a vida de todo mundo e por isso eu acho importante saber o que vem por aí. A minha primeira ideia para esse vídeo aqui era mostrar a instalação de uma simulação do ambiente no ambiente local. Eu cheguei até a montar essa simulação porque é bem trivial, na verdade. Existem vários scripts prontos para isso, inclusive fornecidos ali na própria documentação do Real Digital, mas eu cheguei à conclusão que eu não ia fazer isso. No final não tem nada de impressionante. É uma rede EVM permissionada, como qualquer outra, com alguns contratos ERC20 customizados e alguns outros que eu vou explicar durante o vídeo. O meu foco aqui é, primeiramente, fazer um tour pelo repositório, que nem eu expliquei, explicar a sopa de letrinhas, tanto do lado técnico quanto do lado do Banco Central, explicar de forma técnica como que o piloto foi estruturado, quais as tecnologias escolhidas e, no final, eu vou tecer os meus comentários e dar minha opinião sobre o projeto como um todo. Como eu falei, eu gastei praticamente todo o meu tempo livre nas últimas semanas estudando esse tema, vendo diversos vídeos e posts do próprio Banco Central e do pessoal envolvido no projeto, principalmente do Fábio Araújo, que é o coordenador da iniciativa. Eu confesso que a parte mais chata para mim foi tentar entender como que os sistemas do Banco Central funcionam e os termos utilizados, tanto no site do Banco Central do Brasil quanto na documentação do GitHub. Eu gosto praticamente só de código e quando começam a aparecer os termos de economia e tal, já me dá uma preguiça imensa. Eu assisti diversas entrevistas e até lives aí de até 4 horas de duração de apresentação do projeto ali no próprio YouTube do Banco Central do Brasil para tentar inferir mais ou menos como que o sistema foi projetado ou está sendo projetado e ainda assim eu fiquei com diversas dúvidas técnicas. Eu sou muito cético para o uso de blockchain para fins diversos, já que eu sinceramente não entendo como que um blockchain sem Proof of Work resolveria algo melhor do que um sistema centralizado. Mas eu vou deixar as minhas considerações para o final do vídeo. O Fábio Araújo, ele demonstra dominar bem as tecnologias que eles estão usando nesse piloto e também entender as limitações. Então, eu imagino que deva ter havido bastante trabalho de pesquisa antes de iniciar o piloto. Ele chegou até a citar criptografia homomórfica quando alguém questionou ele sobre privacidade, o que até me surpreendeu bastante. Eu sei que o meu canal aqui ele é pouco relevante, mas eu adoraria conversar com alguém, parte desse projeto aí, para tentar esclarecer algumas dúvidas de questões técnicas que ainda não fizeram muito sentido para mim. Se alguém tivesse contato de alguém lá e quisesse botar a gente em contato, eu ficaria até grato. Bastante gente tem batido no ponto de que os contratos eles têm métodos para congelar saldo, imprimir dinheiro e tal, mas antes de tudo é necessário entender que o CBDC ele visa replicar o sistema atual em que isso já é de certa forma possível, porém de forma mais indireta. É verdade que hoje em dia o congelamento de saldo ele precisaria ser feito pela instituição financeira ou instituição de pagamento e não diretamente pelo Banco Central.
Então, sim, caso a versão final siga a mesma linha do piloto, o Banco Central, aparentemente, pelo que eu entendi, teria meios técnicos de controlar tanto o real digital quanto o real tokenizado, que são duas coisas distintas nesse piloto e que eu vou tentar explicar no vídeo. Outro ponto é que, por se tratar de um sistema aí estatal, replicando algo que já existe, obviamente existe um arcabouço regulatório de leis aí que precisam ser seguidas pelo sistema. Então não tem nada de novo até aqui. Novamente, o CBDC ele é um sistema de natureza centralizada. Antes de iniciar então o turno repositório, acho que é importante a gente explicar os termos, né? Já que parte do sistema novo se propõe a imitar ou replicar alguns sistemas já existentes. Todos os links de vídeos e posts que eu vi e eu li, eles estão aqui na descrição. E como vocês sabem, eu sou programador, então provavelmente eu vou cometer aí imprecisões, popularmente chamado de erros, né, na hora de explicar os termos do sistema do Banco Central principalmente. Mas provavelmente isso não vai atrapalhar aí a compreensão no geral. Quem quiser corrigir alguma coisa que estiver errada aí, bota nos comentários. Outra coisa é que o código-fonte dos contratos inteligentes em si não foi disponibilizado até o momento. Então tudo aqui ele é um trabalho de inferência, né, de dedução do que será o piloto baseado no que foi publicado. Apesar do código não ter sido disponibilizado, eu vou mostrar aqui durante o vídeo um jeito fácil de fazer uma espécie de engenharia reversa com os arquivos de ABI que foram publicados no repositório. A ideia aqui é, além de falar sobre o piloto, também aproveitar o ensejo e mostrar um pouco de como funciona a EVM para quem não é familiarizado com ela. Então vamos lá entender essa sopa de letrinhas dos sistemas do Banco Central. Acho que um bom ponto de partida é a gente falar sobre essas infraestruturas do mercado financeiro e essa página específica do Banco Central do Brasil ela faz toda a descrição desses sistemas, né? Aqui para nossa explicação do piloto, o mais importante é o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas. Nas outras tentativas de gravar esse vídeo eu falei sobre as outras, mas como elas não são importantes para esse piloto, eu vou cortar para o vídeo não ficar muito grande. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é esse tal de STR, já que tem um smart contract que simula ele. Quando você lê a descrição do que é o STR, ele muito se parece na descrição com as funções que o blockchain executa, né? Então ele fala que ele é um sistema onde ocorre toda a liquidação final de todas as obrigações financeiras no Brasil, a transferência de fundos é irrevogável, como também acontece em blockchains após as transações atingirem aí a irreversibilidade. Só é possível desfazer uma transação por meio de outra, que também é o caso do blockchain, e ele fala que também não há possibilidade de lançamento a descoberto, não se admite saldo negativo também, né? Então tudo isso aqui descreve um ledger. Uma parte muito importante é a gente ver essa resolução do Banco Central do Brasil. Como eu falei, o código dos smart contracts não foi disponibilizado, somente ali uma definição das interfaces, né, como que você se comunica com ela. E tem uma entrevista recente no YouTube do Banco Central do Brasil em que o Fábio Araújo e mais uma outra pessoa que eu não sei o nome, elas foram questionadas sobre isso, né, sobre o código, quando que o código ficaria disponível, né? E a resposta foi algo que a gente pode abordar aqui. Ele falou lá, essa pessoa que eu não lembro o nome, ela falou que para quem está pedindo o código, basta você imaginar que o código vai seguir as regras, o arcabouço regulatório. Então, se você entrar aqui, você vai ver toda a regulamentação do STR. Então, todas as regras estão aqui, as regras de negócio, entre aspas, né? O smart contract, ele simplesmente vai implementar o que está definido aqui, o que pode, o que não pode, como que deve funcionar. Por isso que o código, para a gente, nesse momento, ele é pouco importante. Porque a gente sabe, ele, além de ser um sistema centralizado, as regras já são pré-definidas. Então, é basicamente ler aqui e veja como que será implementado. Claro que por questões de curiosidade, todo mundo gostaria de ver como é que foi implementado e tal, né? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Um outro termo que ele é bastante utilizado também é CBDC, você já deve saber o que é, né? Então, Central Bank Digital Currency, que é uma forma de representação da moeda já emitida pelo Estado, né, pela Autoridade Monetária Nacional, e é uma representação digital dela, beleza? Não tem nenhum segredo, se você está nesse vídeo, você deve saber basicamente o que é. Ele fala que será adotada a solução tecnológica baseada em DLT, né, que basicamente é o Hyperledger, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro termo que é bastante utilizado, bastante não, mas ele é utilizado, é o DVT, tá? Que é a conta de depósito à vista. Se você tiver curiosidade do que é, eu vou deixar o link aí embaixo, né? Ele vai explicar o que é, mas é ali a tua conta de depósito e
é basicamente tua conta corrente, é o dinheiro que está na tua conta corrente. DVT e MET são dois termos que a gente vai ver lá no repositório, que é uma versão do real tokenizado, digital tokenizado. E DVT é depósito à vista e o último T de token. E MET é moeda eletrônica e o último T de token também. Então são tokens representantes que representam depósito à vista e moeda eletrônica. Um outro termo que aparece é o DICT. A tradução seria Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Tá? A gente que é macaco velho já imagina que DICT foi, a sigla ela foi cunhada antes mesmo de tentar encontrar palavras que batessem com a sigla. Tá? Por quê? Porque DICT ele é uma forma curta de você dizer dicionário em inglês, né, que é dictionary. E é um termo em computação muito utilizado também. Tá? Quem já programou em Python deve ter lembrado de dict lá, que é como você declara objetos. E o que é esse tal do dict? Bom, eu vou fazer uma explicação simples, que é o que eu consegui entender. Quando você vai fazer, por exemplo, um Pix, você bota lá o CPF da pessoa, ou o e-mail, ou o número de celular, e ele automaticamente consegue puxar para você qual que é o nome da pessoa, né, de que banco que é e o destinatário, todas as informações, né, a partir de um único identificador, que pode ser o CPF, e-mail e tal. Existe algum lugar em que esses dados estão registrados, e esse é o DICT. Então existe uma base de dados chamada DICT que tem dados das pessoas. E no piloto existe o DICT também, eu vou mostrar para vocês mais para frente. O último termo aqui dessa sopa de letrinha do Banco Central seria o RSFN. O que é RSFN? Rede do Sistema Financeiro Nacional. Ela é uma rede privada que as instituições de pagamento e instituições financeiras elas precisam contratar para poder se comunicar com o Banco Central. Essa comunicação ela não acontece diretamente pela internet pública, pelo que eu entendi. Existe essa rede paralela privada que ela é fornecida por algumas empresas. Então não é fácil de você ter acesso a isso e você provavelmente só vai querer ter acesso a essa rede se você for uma instituição querendo ter relacionamento com o Banco Central. Aqui também tem toda a parte de regulamentação e regras e tal para quem for fornecer esses serviços e de como funciona esta rede. Tá? Eu abri alguns documentos, ele tem bastante informação técnica de redes mesmo. Tá? A gente não vai abrir porque para a gente não interessa. Eu vou deixar o link aí se você quiser se aprofundar mais. Outros dois links legais é esse vídeo aqui que explica sobre o STR, né, como que funciona. Então ele fala por onde passa o dinheiro quando você faz uma transferência, né? E aqui ele explica exatamente como funciona o STR. Outro vídeo interessante ali é explicar o Selic, que é o sistema Selic, não a taxa Selic, e o STR também, Sistema de Transferência de Reservas, e a integração entre eles. Bom, eu vou deixar aqui também uma série de artigos, são 3 artigos desse mesmo cara aqui, eu não conheço, não sei quem é, Leandro Pupi Nóbrega, e ele fez artigos explicando esses sistemas aí do Banco Central, tá? São 3 artigos muito bem escritos, bem tranquilo de entender, eu achei mais fácil de entender aqui do que no próprio site do Banco Central, então eu vou deixar os links aí também para quem quiser entrar aqui, são artigos no LinkedIn, beleza? Fica aí a dica para vocês lerem esses artigos também. Bom, vamos começar a nossa tour então no repositório que foi disponibilizado pelo Banco Central. Esse aqui é o link, ok? github.com/piloto-rd, RD de Real Digital, Kit Onboarding. Ele é um repositório bem pequeno, tá? Ele tem basicamente arquivos de documentação. Todos esses arquivos .md são arquivos de markup, de documentação, de arquivos texto mesmo, tá? E aqui embaixo no README ele tem só um índice para você poder pular algumas partes. Para quem estiver querendo se associar aí, uma instituição que quiser testar o Real Digital, fazer parte do piloto, são informações para elas seguirem para poder configurar e pedir acesso, entre outras coisas. Eu vou tentar cobrir o máximo que der desse repositório, é bastante coisa, mas vamos tentar. Não quero que o vídeo fique muito longo também. Vamos começar pela arquitetura do piloto. Ele começa com uma descrição dizendo qual que é a solução que foi escolhida, né, que é o Hyperledger Bezo para redes privadas. Bezo é um cliente Ethereum, ou cliente EVM, desenvolvido aí pela Hyperledger, se não me engano foi a Consensus, e ele faz parte desse projeto Hyperledger. Tá? Então eles dizem qual que é a versão que vai ser utilizada e tal. Como é que funciona isso? É basicamente como se fosse um Ethereum, uma rede Ethereum, só que controlada, totalmente permissionada. Existe permissionamento para você participar da rede, para você fazer algumas outras coisas dentro da rede, você também é permissionado.
Por ser uma rede permissionada, ela precisa de um algoritmo de consenso compatível com isso, né? Então, o consenso aqui ele está dizendo que é utilizado QBFT, que é um algoritmo de consenso bastante popular, desenvolvido para redes privadas. Se não me engano, foi desenvolvido pela JP Morgan, que é um banco, para o Quorum, que era o blockchain deles lá que eles desenvolveram. Então, QBFT, o Q é de Quorum, e o BFT é Byzantine Fault Tolerant, ou seja, é tolerante a falhas bizantinas. Tá? Para quem não sabe o que é isso, tem um vídeo no canal, no começo do canal, uns 4, 5 anos atrás, que eu falo sobre o problema dos generais bizantinos. Tá? É muito importante se você nunca teve contato com computação distribuída. Então, esse aqui é um algoritmo desenvolvido para redes permissionadas e é utilizado aqui, foi escolhido para ser utilizado no piloto também. Vamos entrar aqui dentro do QBFT e ver o que tem para a gente entender dele. Tá? Vou tentar ser breve também, porque também não é nosso foco. Para quem estiver interessado em saber mais sobre algoritmos de consenso dessas redes centralizadas ou redes permissionadas, existe um artigo desse site que eu encontrei que ele faz explicação e diferença entre o PBFT, IBFT e o QBFT. Tá? A gente pode ir direto lá para o QBFT e ler pelo menos a descrição dele, né? O protocolo de consenso empresarial, que é projetado para redes empresariais, foi desenvolvido pela Consensus em parceria com a JP Morgan e é uma extensão do algoritmo de consenso do IBFT, que era o algoritmo anteriormente utilizado. Aí aqui ele explica um pouquinho mais de como funciona, mas também não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser, o artigo está disponível, eu deixo no link. Esse aqui é interessante para quem é mais interessado na parte técnica mesmo do QBFT. Ele é a especificação do QBFT, digamos assim, especificação oficial. Ele faz aqui, até mostra uma implementação de referência aqui para entender como que funcionaria essa mecânica, como que os nós entrariam em consenso. Para quem nunca teve qualquer tipo de contato com algoritmos de consenso, pense que são vários computadores distribuídos, eles precisam concordar em regras para que todos eles mantenham a mesma cópia da ledger, né, desse livro-razão, né, distribuído. Então, esse é o propósito do algoritmo de consenso, fazer com que entes maliciosos não consigam aí desvirtuar essa rede ou atacar essa rede e que sempre uma maioria vença. Dentro do site da Consensus, né, da Hyperledger, existe aqui uma explicação também um pouco mais técnica da parte de implementação, como que você configura o QBFT no teu Node Bezo. Quem tiver curiosidade, né, isso aqui é um arquivo Gênesis, de bloco Gênesis, configurando um QBFT no nó, e o piloto do Real Digital disponibiliza um arquivo Gênesis também que a gente vai analisar ele daqui a pouquinho. Aí, prosseguindo, ele diz que o permissionamento do nó participante da rede, ela é permissionada, ou on-chain, tá? É muito importante isso aqui. O que significa isso? O Banco Central ele vai dizer quem pode e quem não pode fazer parte dessa rede, tá? Não é como uma rede pública, como a do Bitcoin, que qualquer pessoa pode entrar, que não existe permissionamento. Essa é uma rede de natureza centralizada, novamente. Dizer que o permissionamento é realizado on-chain, ele significa o seguinte: existe um smart contract dentro da rede, que é feito deploy dentro da rede, que controla essa entrada e saída. Então, os validadores, os nós que fazem validação, que eu já vou explicar, eles utilizam esse contrato dentro da rede para fazer esse permissionamento. E eles votam dentro desse contrato para dizer quem pode e quem não pode entrar. Essa aqui é a topologia que eles estão sugerindo para o piloto. Aqui é o seguinte: o Banco Central do Brasil ele tem aí o prédio, se não me engano, em Brasília, e ele tem o prédio no Rio de Janeiro, que é o prédio onde roda o sistema Selic. Então eles estão propondo que deixa eu ver aqui embaixo, no de Brasília, no prédio de Brasília, eles vão ter 4 validadores e 2 full nodes. Eu já vou explicar o que é cada coisa. No prédio do Rio de Janeiro, no Selic, vão ter 2 validadores e 2 full nodes. E os participantes, quem são essas pessoas? Eu e você? Não, são somente as instituições financeiras, tá? Que vão ter acesso, até mesmo porque elas precisam estar conectadas na RSFN, que é aquela rede que eu falei que é uma rede privada. Então, eu e você não teremos acesso a essa rede, somente as instituições financeiras que já têm algum tipo de relacionamento com o Banco Central. Tá, qual que é a diferença do validador para o full node? Em uma rede permissionada é o seguinte: o validador é o único membro dessa rede que tem a permissão
de criar novos blocos, de inserir, ou seja, modificar o estado da rede. Os full nodes, eles somente podem replicar, copiar esses dados para o seu próprio nó. Ambos fazem validação, o que é um pouco difícil de entender, porque o nome de um é validador, mas ambos validam as coisas. Quando um validador gera um bloco com transações e divulga na rede, todos os participantes recebem esse bloco, inclusive os full nodes. E os full nodes, eles precisam, de novo, eles recebem esse bloco, eles não inserem de forma cega na sua corrente, né, na sua chain. Eles precisam validar as transações de dentro desse bloco para ver se o validador não está jogando sujo, ok? Então, basicamente é isso. Vão ter validadores, vão ter full nodes. Quem efetivamente participa do consenso da rede são somente os validadores, então são eles que estão rodando aí o algoritmo de consenso que é BFT, e que sincronizam para manter a rede funcionando e produzindo blocos a cada determinado número de segundos, que no piloto aqui são 5 segundos. Os participantes, como vocês podem ver, que são as instituições financeiras, terão somente full nodes. Eles simplesmente replicarão os dados para o seu nó interno, né, o que está rodando dentro das instituições, e provavelmente ele vai servir também para fazer relay de transações para a rede, né? Então, os clientes e a própria instituição financeira, elas podem assinar transações e mandar para a rede através aí dos seus full nodes. Dentro da RSFN, somente tem tráfego P2P, ou seja, os nós mandando informações sobre blocos e transações uns para os outros. Porém, não tem nenhuma chamada RPC. As chamadas RPCs, elas acontecem para os participantes offline e eles conversam somente com os full nodes. O que é uma chamada RPC? Se você tiver, por exemplo, aqui na figurinha tem um telefone, né? Se você tiver aí um aplicativo de carteira, esse aplicativo de carteira, se você for cliente de um banco, ele vai falar diretamente com o full node do teu banco. Não sei, né? Tô especulando aqui, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Você, como cliente, não terá acesso à rede como um todo. Aqui embaixo vai ter simplesmente uma explicação do que eu acabei de falar para você, né? Então, onde tem tráfego P2P, onde que tem chamadas RPC e coisas do gênero. Passamos para a próxima parte. Conexão com a rede do real digital. Então, como é que funciona essa conexão? Aqui são informações para as instituições financeiras e instituições de pagamento que querem fazer parte e como que elas devem fazer para efetivamente entrar nesse piloto. Então, algumas coisas que elas precisam fazer é instalar o cliente do Hyperledger Bezo, né? Utilizar aí os arquivos Gênesis que são disponibilizados dentro desse repositório. Afinal de contas, o bloco Gênesis de todos eles precisa ser o mesmo, senão não tem sincronia entre os nós. Eles precisam dar um nome para o seu nó, que aí o Banco Central pede que os participantes usem esse padrão, função, que tipo de função que é, né? Validador, full node, no caso somente full nodes para quem é participante, qual que é a instituição e o número do nó. Aí o arquivo Gênesis está aqui, tá linkado. Tem dois parâmetros muito importantes que estão dentro desse Gênesis, que é o Chain ID, que é o identificador da rede, é um número, e o Extra Data. Rapidamente, o Chain ID ele é como se fosse uma identificação da rede. Existem diversas redes EVM rodando por aí. Então, como é que você diferencia uma da outra? Você usa o Chain ID. O Chain ID da rede principal do Ethereum é número 1, tá? Porque foi a primeira. A de rede de testes, a Gurley e as outras, né? Acho que a Kovan nem existe mais hoje, tem a Sepolia também, né? Elas têm Chain IDs diferentes. E como que é usado isso na rede, né? As transações hoje em dia, na hora de você assinar a transação, eu não lembro exatamente qual que é o IPA que implementou isso, mas foi ali logo depois do fork do Ethereum Classic. As transações, elas incluem o Chain ID na hora de assinar. Isso faz com que você evite ataques de replay. Ou seja, você pega uma transação que era para uma rede e joga em outra, né? Então, isso é para evitar esse tipo de coisa. Mas enfim, seguindo. Extra Data, ele é um campo que ele tem uma função técnica para dentro do QBFT. Se você estiver utilizando permissionamento sem smart contracts, você pode cadastrar aqui no bloco Gênesis, dentro desse campo, quem são os validadores iniciais da rede. E aí, se não me engano, os validadores eles podem fazer voto através do cabeçalho do bloco. Se não me engano, é mais ou menos isso. E se você não estiver usando o QBFT, você pode utilizar aí um Vanity Data, né? Que seria basicamente um dado qualquer aleatório, sem qualquer tipo de significado. O arquivo config.toml, que é o arquivo de configuração do Bezo, também ele é fornecido para referência para quem for entrar nesse piloto, e ele tem
configurações do Bezo, tá? Não tem nada demais também para a gente olhar aqui dentro dele. O Discovery Bootnode ele é importante aqui para você entender o seguinte: em uma rede descentralizada existe um problema do ovo e da galinha. Primeira vez que o nó entra na rede, ele não sabe aonde ele procura os outros nós. Então você indica para ele quais são os primeiros nós que ele vai fazer aí amizade na rede para começar a pedir bloco. E aí eles usam esse padrão Enode aqui, que é um tipo de protocolo. Então aqui, por exemplo, as páginas, elas funcionam no protocolo HTTP, né? Então HTTPS, você coloca aqui // indica para o navegador que tipo de protocolo que será utilizado. Aqui é a mesma coisa, você usa Enode // que é para dizer que isso aqui é um Enode que vem em seguir. Ou seja, isso aqui é a chave pública do nó em questão e aqui é o IP e a porta desse nó em questão. Esse IP aqui provavelmente ele está dentro da RSFN, portanto não dá para chegar nele. Eu já tentei acessar pela internet normal e não tem rota. Então provavelmente ele só é acessível dentro da rede privada lá do Banco Central. Aqui a parte de permissionamento, né? Uma vez que o participante lá coloque o seu nó para rodar, ele precisa pedir para o Banco Central incluir ele nos contratos, né, para os validadores atuais da rede votarem lá e incluírem essa instituição nova no contrato. Então aqui eles estão dando informações de como que a instituição vai fazer isso, né, pegando o seu próprio Node e mandando para eles lá pelo e-mail. E aqui eles só destacam que a versão dos contratos de permissionamento que são utilizados hoje é a versão número 2. E o contrato vai estar feito deploy na rede nesse endereço aqui, tá, que é o endereço bem específico. Daqui para frente é basicamente eles instruindo as instituições como que eles verificam para ver se eles entraram na rede com sucesso, né, vendo se os peers estão conectados e coisas do gênero, né, alguns problemas comuns que eles podem enfrentar. Agora vamos então para a parte aí mais interessante, que é a parte dos smart contracts em si. Bom, existe uma série de smart contracts, o mais importante deles provavelmente é o próprio Real Digital, que é o CBDC, né? Então, o que ele fala aqui? Que esse aqui, o Banco Central é a gestora desse token, ou seja, eles controlam a emissão de moeda aqui, eles controlam quem entra, quem sai, quem pode receber, quem não pode receber. O símbolo é BRL, somente carteiras autorizadas podem receber, e cada participante, ou seja, bancos e cartões de crédito, eles precisam mandar para o Banco Central do Brasil o endereço da sua carteira principal. Eles vão gerar uma carteira offline e vão mandar para o Banco Central qual é essa carteira para ser registrada e habilitada a receber real digital pelo Banco Central. Aí aqui são dois tipos de token, né? Que nem eu falei. Você, como cliente, não vai receber real digital. O real digital será somente entre instituições. O que você vai receber é uma representação tokenizada desse real digital. Na prática, ambos são tokens, né? Mas o que é reconhecido pelo Banco Central como real digital são tokens provenientes desse contrato aqui. E quando uma instituição financeira, melhor dizendo, ela pedir para o Banco Central para poder operar dentro dessa rede, o Banco Central vai gerar para ela dois contratos tokenizados, o DVT e o MET. E é isso aqui que vai chegar na carteira do cliente. Ou seja, o Banco Central faz o deploy do real tokenizado para uma determinada instituição e dá a essa instituição alguns poderes dentro deste contrato. Porém, o Banco Central, pelo que eu entendi, também tem autoridade dentro desse token aqui. Isso é uma coisa que não ficou clara e eu gostaria de entender melhor. Mas pelo que eu entendi, se for esse o caso, isso aqui dá poder ao Banco Central de poder bloquear saldo em carteiras de clientes, o que isso hoje não é possível. Se não me engano, eles precisam fazer uma solicitação para a instituição financeira e de pagamento para bloquear alguma conta. Porém, nesse modelo aqui, se eu entendi direito, eles teriam essa possibilidade de fazer diretamente. Bom, assim como o real digital, somente carteiras autorizadas podem receber o real tokenizado, né? E o participante deve utilizar os métodos Enable Account e Disable Account para gerenciar as carteiras permitidas. Beleza. Vamos ver o STR. O STR a gente já sabe o que é aquele sistema para fazer as liquidações das obrigações financeiras das instituições, né? Aqui, basicamente, o STR é um contrato bem simples que ele tem duas funções, o Request to Mint e o Request to Burn, que seria queimar dinheiro e gerar dinheiro. Pelo que eu entendi, o que acontece? A instituição financeira, quando ela quer receber real digital, ela faz um Request to Mint e o STR vai, se existir reserva de dinheiro para essa instituição, ele vai ser enviado para ela. Os participantes, ou seja, instituições, eles podem também mudar a sua carteira, né? Vamos supor aí que tem algum problema na carteira principal, eles podem pegar e mudar a carteira default, né? Que, se não me engano, é a carteira que vai receber
real digital, quando eles fizerem mint, eles podem mudar, né? Bastando passar como parâmetro o CNPJ. Aqui tem outro contrato que ele permite ao participante habilitar carteiras, outras carteiras para receber real digital. Eu imagino que seja para que um banco possa ter diversas carteiras para receber, né, para poder operar em paralelo com elas e não manter tudo numa carteira só. O Key Dictionary é basicamente uma implementação do Dict, tá? Que é o que a gente viu que mantém dados dos clientes e de onde que é a CNPJ, qual que é os dados bancários e tal, né, telefone, coisas do gênero. E por último, tem os contratos de swap. São 2 contratos, o de 1 passo e o de 2 passos. E para que precisa desse swap, né? Como eu falei, cada banco ele vai receber um token e esses tokens eles não são por padrão intercambiáveis. Ou seja, quando você vai fazer, por exemplo, um Pix do seu banco para o banco do amigo lá, que é um outro banco, precisa haver uma troca do token que foi emitido para o banco X para o banco Y, para o token do banco Y. E esse contrato aqui é o que faz esse swap. O que eu vou mostrar para você agora é uma forma simples de você fazer uma espécie de engenharia reversa nesses contratos para você só poder ver mais ou menos como que eles são por dentro. Então, aqui se você clicar nesse link, você vai ter uma descrição da documentação dos métodos, tá? Bem bonitinho aqui, descrito o que é cada um deles. Porém, isso não é muito completo. Se você vir aqui na ABI, se você clicar nesse outro link aqui, você vai ter esse arquivo JSON, que ele é a descrição da ABI desse contrato. Ele é gigante, tá vendo? Então, o que você pode fazer? Você pode copiar esse arquivo e colar ele, deixa eu ver onde é que está aqui. Você pode colar nesse site que eu vou deixar aí na descrição também. Você cola aqui do lado esquerdo e ele gera para você um arquivo Solidity com o esqueleto desse contrato gerado a partir da descrição. Tá? E aqui daí você consegue ver melhor as funções, tá? Que são implementadas em cada um deles. Você pode ver que a função aqui mais importante provavelmente é a transfer, que é uma função do padrão ERC20, então, e o transfer from também, né? Então são basicamente contratos ERC20 standard com algumas adições, por exemplo, de permissionamento, né? Então pause, por exemplo, para o banco ou o Banco Central poder pausar as transações de um determinado contrato e coisas do gênero. Mover fundos de uma carteira para outra, gerar mais tokens, bloquear, aumentar saldo, increase frozen, aumentar a quantidade de saldo que é bloqueado e outras coisas mais, tá? Eu não vou fazer isso com todos os contratos aqui, eu vou fazer isso somente com o último, deixa eu pegar aqui, que é o mais interessante, ou melhor, eu vou fazer com alguns deles, tá? O real tokenizado, ele herda do real digital, então basicamente são os mesmos métodos. O STR, se você for fazer a mesma coisa, você vai ver que ele é bem simples, ele só tem 2 métodos. Você entra lá, cola ele aqui e ele vai te mostrar aqui que é basicamente isso aqui. Só tem o request to burn e o request to mint. A instituição financeira vai chamar esse método e na mesma transação ele vai retornar para o emissor, para a pessoa que chamou o método, a quantidade que foi pedida aqui, caso ela tenha em reserva, se foi o que eu entendi. Esses 2 contratos eles são pouco relevantes, servem só para modificar a carteira default e habilitar mais carteiras. O Key Dictionary, vamos ver ele aqui porque ele é interessante, até porque ele tem algumas informações de clientes. Então vamos ver o que dá para a gente retirar de informação daqui. Bom, existe um método para adicionar um cliente novo, então key deve ser uma chave aleatória, se não me engano, é um QCAC256, um hash aí, um SHA-3 para identificar esse cliente. Tax ID é o CPF, bank number é o número do banco, account é o número da conta, branch é o número da agência e o wallet é exatamente o endereço do cliente. Ó, aqui você pode requisitar então uma chave, pode atualizar dados de um determinado cliente. E aqui é a estrutura, efetivamente todos os dados que podem ser cadastrados de um determinado cliente, né, que é o Customer Data. Provavelmente os bancos utilizarão isso aqui para cadastrar os seus clientes, para que eles possam receber real digital a partir de clientes que estão em outros bancos. Vamos passar então aqui para essa última parte, que acho que é a parte mais interessante desse sistema, que é a parte do swap, que é onde clientes de um banco mandarão real digital para clientes de outro banco.
pelo que eu entendi pelo menos, né? Então eles estão oferecendo duas implementações do contrato de swap, um deles é em um passo, ou seja, o cliente que vai enviar o dinheiro, ele faz uma transação e ele consegue enviar em uma transação só o dinheiro para o recebedor. Vamos abrir ele aqui só para ver como é que funciona, ele é bem simples também, deixa eu pegar a ABI que é melhor, one step, copio e colo ele lá no conversor de ABI, ok. Eu vou focar aqui no que é mais importante. Tem um evento que é emitido no blockchain quando um swap ele é executado, né? Ou seja, é enviado token de um banco para outro, de um cliente de um banco para um cliente de outro banco. Essa aqui é a função que efetivamente precisa ser chamada para fazer esse swap, né? Então você passa o endereço do token de quem está enviando, o endereço do token de quem está recebendo, quem que é a carteira do cara que vai receber e a quantidade. Se não me engano, você consegue pegar essa informação aqui através do DICT. Beleza, e é só isso aí. Tá? Em uma transação você consegue fazer a transferência de saldo de um token de um banco para um token de outro banco. Agora vamos aqui abrir o de 2 passos, que ele é um pouco mais complicado. Copiar a ABI, colar ela aqui. Beleza. Aqui a gente já pode ver que ele tem já 3 eventos em vez de um só. Ele tem o swap started, ele tem o swap executed e ele tem o swap cancelled. São 3 eventos porque agora as possibilidades são maiores, já que precisa que o recebedor aceite a transação. Então funciona basicamente assim, alguém vai iniciar a transação, essa transação ela vai ganhar um proposal ID, ou seja, uma proposta de envio de saldo para alguém, e esse alguém precisa aceitar o recebimento. Eu não sei qual que é o caso de uso disso, tá? É um caso em que alguém não gostaria de receber algum dinheiro, talvez, não sei que caso é esse, mas é assim que funciona. Então, são esses 3 eventos aqui e são essas as funções mais importantes. Execute swap, start swap, tá? E tem a cancel swap também. Então, basicamente é o seguinte, o cara que vai enviar, ele vai iniciar a transação com o start swap, vai passar os dados, né, que é igual aos dados que você passa na transação de um passo só, no tipo de swap de um passo só que em vez de ser executada a transferência, ele vai ganhar um proposal ID e vai ficar pendente. Tá? Então, o cara, para receber esse dinheiro, ou para efetivar essa transação, ele vai precisar chamar um execute swap. Tá? Quando o cara chamar esse execute swap, aí sim o swap executed vai ser emitido no blockchain. Tá? Então é assim que pelo que dá para entender aqui, eu estou deduzindo, obviamente, mas é como vai funcionar. E caso você queira cancelar, você pode chamar a função cancel swap, que ele vai cancelar a proposta. A última parte é essa informação que ficou aqui, que eu achei muito interessante. Tá? Ele falou o seguinte, o objetivo do piloto é testar 2 formas de swap, que nem a gente viu, além de uma terceira, que ainda será implementada e que envolve troca de informações off-chain. Eu vou também deduzir o que eles estão falando aqui, mas é o seguinte, existe uma forma de você assinar uma transação offline e não mandar ela para a rede. Você passa essas informações para a pessoa que vai receber e essa pessoa ela pode postar essa transação quando ela quiser na rede. Eu vou abrir aqui o que eu acho que é mais ou menos isso aqui e aí conforme eles forem lançando o código-fonte a gente confirma para ver se é isso mesmo. Essa exchange descentralizada foi uma das primeiras, ela era chamada EtherDelta, né? EtherDelta. E tem o contrato dela aqui. E ela foi uma das primeiras a implantar essa solução. Eu vou explicar para você o porquê. Existe uma função aqui chamada Trade. Okay? Então, como que funciona uma DEX? Você primeiro manda uma transação para botar uma ordem de venda e depois alguém vai mandar uma outra transação para fazer uma ordem de compra. Qual que é o problema disso? Você precisa de 2 transações on-chain para efetivar um trade. Sendo que usando esse esquema de assinatura offline, você consegue negociar fora da rede com alguém e você economiza uma transação. Então o cara ele não precisa pagar para colocar a ordem de venda. Ele simplesmente precisa assinar uma transação com os dados da ordem, tá? Qual que é o token que ele vai trocar, né? Que ele vai dar em troca, quantidade e tal. E ele vai passar o V, R e o S, que são 3 valores aqui de assinatura digital. O cara que quer fazer esse trade, ele vai receber essas informações offline, por fora, off-chain, né, por fora da rede, e vai depois fazer uma chamada na rede com elas. Tá? E aí o smart contract vai testar para ver se a assinatura realmente é válida e se realmente o cara que
que em tese está dando nessa transação o dinheiro é o cara que assinou a transação, e aí o smart contract vai efetivar com somente uma transação on-chain. É interessante esse sistema aqui, não sei se é exatamente isso que eles estão falando, mas é o que eu imagino. Bom, antes aqui da gente passar para as considerações finais, eu queria mostrar que teve um cara, tá, que fez, o Pedro Magalhães, ele fez a engenharia reversa de verdade dos contratos e implementou. Tá? Então, para quem tiver curiosidade, pode entrar aqui. A gente não sabe se está parecido com a versão original, a versão final, mas realmente é um trabalho aí que, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aí. Tá? Por exemplo, o swap, vamos ver se ele implementou o swap. Olha, ele implementou o swap efetivamente, né? E aí tem um canal dele também, tá? Que ele explica aqui. Ele foi, acho que um dos primeiros que fez isso aí, então vou deixar o canal dele, tá? Eu não teria a paciência que ele teve para refazer esses contratos, então parabéns para ele aí. Quem quiser vai lá e dá uma olhada no canal do cara. Ah, sim, e por último a gente tem que olhar o Gênesis, né? O arquivo Gênesis. Vamos lá. Bom, o arquivo Gênesis está aqui, vamos fazer uma análise rápida dele, que tem algumas coisas que a gente pode já entender. Aqui a configuração do nó, do QBFT e do Chain ID, tá? Então aqui ele está falando que nesta rede o ciclo aí será de 5 segundos para cada bloco, e ele tem algumas outras informações relativas ao QBFT, que é necessário para manter o consenso. Uma coisa que eu não entendi é por que eles estão usando o Muir Glacier. Esse aqui eles estão usando o fork, as regras do fork do Muir Glacier nessa rede, que eu não entendi o porquê, porque isso aqui já é relativamente antigo. E o Chain ID é esse número aqui, eu não sei se tem algum significado, mas é provavelmente um número aleatório que eles escolheram. Essas outras informações são as informações do bloco Gênesis em si, tá? O nonce, timestamp, extra data, tá? Que a gente conversou lá, e outras coisas mais, tá? Qual que é o tamanho inicial do bloco, que é o gas limit, e coisas do gênero, tá? Dificuldade. Uma das coisas que é legal da gente ver é que já tem um smart contract feito deploy no bloco Gênesis, tá? Que é o Node Ingress Smart Contract. Provavelmente esse aqui é um dos contratos de permissionamento para controlar quem pode entrar na rede e quem não pode. Tá? Se você olhar, o código está aqui, porém é o bytecode, está tudo em assembly de VM. E aqui tem 3 chaves de storage que já vêm pré-determinadas com dados. Mas se você tiver curiosidade, só para você entender, você pode copiar esse código e pedir para fazer uma engenharia reversa. Então você pode entrar aqui nesse site, tá? ethervm.io, e nele você, se não me engano, tem algum lugar que você consegue fazer a decompilação, decompile. Pronto, você vem até aqui, cola esse blob gigante hexadecimal, manda decompilar, né, ou descompilar, e ele vai converter esse montarel de byte dentro de um contrato Solidity aqui, né, um pseudo-contrato. Você pode ver que ele tem nomes de variáveis engraçados aqui, porque obviamente no contrato compilado você não tem o nome das variáveis originais, então ele está simplesmente usando nomes dinâmicos aqui para poder dizer que isso aqui é uma variável. Aqui são as funções especificadas, então essa aqui é o getContractByAddress, e aqui é o selector dessa função e tal, tá? Para quem já entende de EVM sabe que isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é simplesmente uma versão descompilada do bytecode. Uma coisa, curiosidade, não precisava estar abordando isso, mas já que está aqui, né? Esses selectors aqui, eles são gerados a partir do nome da função, tá? Então se você não souber o que é isso aqui, você pode pegar simplesmente o nome dessa função, jogar dentro de uma função hash que é CAC256, tá? É assim que se coloca, com as opções sem o nome da variável, somente o tipo. E os 4 primeiros bytes vão ser o selector dessa função, tá? Beleza? Então, dentro dos contratos, né, que já foram feitos deploy na rede, não tem nome de função, só tem os selectors. E existe um diretório chamado 4byte directory, onde eles fazem esse link entre os selectors e o nome das funções propriamente ditas. Então você consegue, a partir de alguns deles, saber qual que é o nome da função, beleza? Basicamente isso aí é uma curiosidade. Bom, agora a gente vai passar para a parte final desse vídeo, que são as minhas considerações pessoais aí sobre esse projeto, o que eu achei até agora. E eu posso já dizer que eu tenho várias dúvidas técnicas com relação a esse projeto, principalmente a escalabilidade dele. E eu não tenho experiência com o Hyperledger, então pode ser que eu esteja enganado, né?
o que eu fiz? Como eu não tenho experiência com o Hyperledger, nunca mexi numa rede dessa, eu fiquei na dúvida com relação à parte de escalabilidade. Então eu fui procurar alguns artigos científicos fazendo estudos de benchmark dessa rede, desse tipo de rede permissionada e tal, e os resultados que eu encontrei não foram muito promissores, tá? Não sei se são resultados antigos e se agora isso já foi resolvido, mas eu simplesmente não consigo entender como que utilizar um blockchain para esse caso aqui seria uma escolha boa. De novo, opinião pessoal. Na minha singela opinião, não faz sentido usar uma solução como essa para um sistema que é controlado por poucos entes e que pressupõe confiança entre as partes, tá? Pelo que eu entendi, validadores vão estar no prédio de Brasília e no prédio do Rio de Janeiro, mas ambas fazem parte aí da instituição Banco Central. Então, pressupõe-se que existe confiança entre as partes. Então, não entendo qual que seria a desconfiança para se usar um blockchain nesse meio. A pergunta que fica, então, é por que eles não partiram para uma solução centralizada, que seria bem mais otimizada e mais simples de desenvolver? Será que existe desconfiança entre as partes mesmo, né? Se existe, como que garante que mesmo nesse sistema Proof of Authority, um ator malicioso não conseguiria ainda algum tipo de ataque que ele não conseguiria em um sistema centralizado, né? Afinal de contas, os validadores que estão rodando, eles vão ser controlados por pessoas, e essas pessoas vão ter chaves que controlam, que permissionam essa rede. Então, qual que é o ponto? Sob o aspecto técnico, né? O volume de dinheiro que o STR movimenta por dia é na faixa de 58 trilhões, pelo que eu entendi, achei muito, mas como é volume total, imagino que então deva ser correto, né? Eu vi nos vídeos do próprio Banco Central. Então, eu imagino que a quantidade de transações é muito elevada. A EVM ela é muito ruim em termos de otimização de dados. Em termos computacionais, a palavra do processador virtual dele é de 256 bits. Uma única transação RC20 ela tem um gasto de banda e de storage muito elevado. Se a gente fosse comparar com uma simples chamada gRPC Protobuf, por exemplo, nossa, ele gasta muito mais. Por exemplo, o log emitido e os eventos, né, os logs e eventos emitidos, são gravados no blockchain, então isso usa uma quantidade de bytes enorme. Outra coisa, recuperar o histórico de saldos em blocos passados exige um archive node, né? Isso pode rapidamente se tornar um gargalo. Hoje em dia, um archive node na rede principal está na faixa de 12 terabytes, ele ocupa 12 terabytes no Go Ethereum, e na Polygon, que é uma rede de segunda camada, que começou muito depois, já está em 16 terabytes. Né? E a performance para obter dados passados é sofrível, tá? Então, com o tempo, para remediar esses problemas, o que acaba acontecendo, né? Acabam se colocando soluções centralizadas no entorno do projeto principal para remediar essas limitações. Como, por exemplo, um indexador que grava dados em um banco centralizado, fazendo com que todo o discurso de usar blockchain vá por água abaixo e se torne um grande elefante branco. O tempo de settlement, né, que é o tempo de uma transação efetivamente entrar no bloco e ser imutável, no piloto ele está em 5 segundos. Por quê? Porque é o tempo do bloco. Isso se a rede não estiver saturada, né? Então é um tempo inaceitável, na minha opinião, para um sistema que precisa de transações instantâneas, sem falar que, pelo que eu estou entendendo do volume de dados, né, que eu falei, os blocos vão ter que aumentar num ponto de ficar inviável manter um sistema Proof of Authority, né? Então, tanto em questão de banda, quanto em questão de validação do número de transações em tempo hábil dentro do ciclo de consenso. Isso aqui, é claro, é um chute baseado nos dados do STR que eu ouvi nos vídeos do Banco Central. Assinar uma transação ele é um processo custoso em termos computacionais, porém verificar não é tanto, mas em grande quantidade ele acaba sendo um gargalo também, tá? E os validadores vão ter que validar muita transação por segundo. Dos artigos que eu li sobre performance, que eu vou trazer ali, um Node Bezos rodando com QBFT, ele consegue processar somente 80 transações por segundo, sem perda de performance ou qualquer tipo de erro. Eu achei esse valor questionável. Eu simplesmente não consigo entender que isso aqui é uma verdade, porque o Banco Central não escolheria isso se ele só pudesse processar 80 transações por segundo, a não ser que eles estejam pensando que realmente eles vão processar muito pouca informação. Mas esse é um valor extremamente baixo. Então eu não lembro exatamente qual que é o tempo do bloco e outros parâmetros que os artigos usaram para fazer esse benchmark, né? Porque eles influenciam aí nessa métrica, mas eu vou deixar o trabalho linkado aí embaixo para quem quiser olhar. Então eu gostaria muito de saber se teve algum tipo de teste de carga que tenha sido feito antes deles iniciarem o piloto.
Outra coisa é que serão necessários mais validadores num cenário real, tá? O QBFT, ele diz que se 1/3 dos validadores ficarem indisponíveis, os demais param de gerar blocos e todos os demais validadores precisam ser reiniciados. Tá? Isso é um processo manual. Então, na infraestrutura do piloto, são 4 no Banco Central, em Brasília, e 2 na Selic. Então, se houver algum problema entre as redes, para tudo e precisa de intervenção manual. Tá? 4 validadores aí é o mínimo para uma rede que é BFT, ser realmente BFT, e aqui no caso eles são 6 no total, né? 4 mais 2. Então, assim, eles estão bem no limiar. Eu imagino que eles tenham deixado 4 em Brasília, exatamente porque se der um problema na rede do Sistema Financeiro Nacional e perder conexão com o Selic, ainda consegue reaver o consenso. Eu imagino que deve ter sido essa a lógica. Das entrevistas que eu vi, foi citado diversas vezes que programabilidade como sendo uma grande vantagem desse sistema. A partir disso eu tenho uma dúvida. O Banco Central ele vai permitir que os participantes façam deploy de contratos arbitrários nessa rede? Porque, pelo que eu entendi, essa é uma rede totalmente controlada pelo Banco Central, então essa é uma outra vantagem que só é justificada, na minha opinião, em redes abertas. Né? Então, essa é uma vantagem que eu não consigo entender em rede permissionada. No final do dia, a única vantagem mesmo que eu vejo para o uso de blockchain permissionada é a exatidão na parte contábil, para fazer liquidação e tal, que é o que o STR faz hoje em dia, porém com uma grande penalidade de performance e o ônus de manter uma infraestrutura mais complicada para ter uma pseudo-descentralização. Né? Isso aqui eu não falei, mas aqui eles utilizam a palavra descentralização numa semântica diferente que é utilizado dentro do meio de criptomoeda. Né? Então, descentralização não é simplesmente ter vários computadores, tem vários aspectos de descentralização. O CBDC é centralizado. O que parece mesmo é que o sistema, dessa forma que foi feito, ele centraliza mais o poder na mão do Banco Central, né, principalmente sobre as instituições financeiras de pagamento. Então, eu não sei, eu não entendo 100% do funcionamento do sistema atual, mas me parece que o CBDC ele vai reforçar o controle do Banco Central e a auditoria deles na criação de moeda também, que é feita pelos bancos. E de quebra vai ganhar controle sobre o real tokenizado na carteira do usuário final, o que é sem dúvida algo aí questionável. O que parece, além de tudo, é que é um esforço para acabar ou reduzir a circulação de moeda em espécie, né, que hoje provavelmente é a única forma de se concretizar uma transação privada entre indivíduos sem envolver terceiros sem envolver terceiros com moeda estatal. Infelizmente, o que soa aos ouvidos, né, de quem já está na área faz tempo, é que a escolha do blockchain é uma escolha mais política para criar aí um cenário de suposta igualdade entre moeda fiduciária ou moeda nacional e criptomoeda. Então, eu não estou dizendo que isso aqui foi feito de forma proposital, porque eles mesmos em entrevista falam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas não dá para negar que é o que acaba aparecendo. Então, pode ser que existam outros motivos aí para uso específico de blockchain, em vez de uma solução centralizada, mas eu realmente desconheço, né? Eu adoraria ouvir os argumentos. Eu só vou abrir rapidamente, então, os artigos que eu comentei. Esse é o primeiro artigo, tá? Ele faz uma comparação, na verdade, entre o Hyperledger Fabric e o Hyperledger Bezo, que são dois frameworks diferentes. Esse aqui, eu não gostei muito desse artigo, para ser bem sincero. Eu vou procurar aqui por TPS. O Fabric, ele fala que vai até 300 transações por segundo, e o Bezo, ele fala que escala linearmente até 80. Tá? Mas esse artigo me parece um pouco pobre em termos de dados. Tá? O outro artigo que eu consegui foi esse aqui, que ele é mais específico sobre o Bezo somente. Ele foi feito por pessoas da Universidade de Alberta, no Canadá, e ele é um artigo que eu achei melhor, assim, tá? Em termos de dados, em termos de resultado. Eles fizeram uma rede de testes e testaram com diversas métricas, transações Open, Transfer e Query. Que é? Open é uma transação que somente lê dados do blockchain, porém ela tem que ser executada on-chain. Transfer é uma transação que simula um RC20, então ele tem que ler e tem que escrever dados. E Query é uma transação que somente pesquisa dados, mas não precisa de uma transação on-chain. Tá? Então eles fizeram um estudo bem grande, assim, e eles, pelo que eu entendi, também não chegaram num resultado muito satisfatório. Tá? Aqui ele fala em números maiores do que os 80 lá, mas também não é nada muito maior. Eu tentei fazer um cálculo de padeiro com uma métrica que eles passaram aqui, mas eu fiz um cálculo aproximado com os dados que eles passaram aqui, mas realmente não, os dados não estavam acima assim, de 200 transações por segundo, que eu acho baixo.
Mas, de novo, eu não sei qual que é a quantidade de transações que eles estão esperando nesse sistema. Bom, com isso eu encerro então essa análise técnica e crítica do piloto do Real Digital. Espero que não tenha ficado muito grande dessa vez, deve ter dado uma hora para avaliar, mas eu espero que você tenha gostado e eu vou continuar analisando esse projeto no meu tempo livre. Se tiver alguma coisa interessante eu trago aqui para vocês. E nos vemos em outro dia. Um abraço.